nós vamos falar sobre a relação da doença periodontal com o fumo. A doença periodontal é uma doença causada por bactérias, portanto ela é uma doença infecciosa. Essas bactérias elas ficam presentes na placa bacteriana e hoje mais comumente chamado de biofilme. Esse biofilme ele acumula entre os dentes e embaixo da gengiva. E independe, o acúmulo desse biofilme independe de alimentação. Ele acumula comendo ou não comendo. Não é dependente da alimentação. Essa placa bacteriana ou biofilme infiltra entre a gengiva e o dente e causa gengivite. Gengivite é o primeiro estágio da doença periodontal. A gengivite já é uma doença reversível, gera uma inflamação gengival, um sangramento gengival, às vezes intenso. Um outro passo, uma outra evolução da gengivite, nós vamos ter a doença periodontal. A doença periodontal já é uma doença que é mais agressiva, onde ela é irreversível e gera perda óssea entre os dentes. Isso aí leva ao amolecimento dos dentes. E continua o processo de sangramento, só que num estágio mais avançado os dentes vão passando a ter um amolecimento, ou seja, eles começam a balançar na boca e isso leva a uma perda dos dentes. Então, como em todas as doenças, em geral, elas não são causadas às vezes só por fumantes. O problema é que quem fuma tem uma resistência mais baixa à presença dessas bactérias e aí, enfim, vai ocorrendo uma perda óssea numa evolução mais rápida. Essa perda óssea fica, se a pessoa não fumasse, ela seria numa progressão mais lenta. Um outro problema do fumante, né, da pessoa que fuma às vezes uma quantidade grande de cigarro, 10 a 20 cigarros por dia, é que em frente ao tratamento, a resposta do fumante sempre é mais desfavorável. A gente teria uma resposta muito melhor se a pessoa não fosse fumante. Porque como já a doença periodontal é um processo irreversível, a gente não tem a recuperação da parte óssea que foi perdida, a gente consegue uma cura relativa. No caso do fumante, é aí que complica um pouquinho, porque no caso do fumante, quando a gente tem que recorrer a esses procedimentos cirúrgicos, o processo de cicatrização fica um pouco deficiente. A gente não vai ter uma cicatrização ou uma possível formação, pequena formação de osso, um tecido gengival mais bonito, onde a gente consiga quase que uma reversão do processo. No fumante, a gente tem mais dificuldade nesse processo de cicatrização do tecido ósseo e gengival. Então, outro problema do fumante é que, como os sinais são poucos, a doença periodontal é uma doença indolor, o que a gente tem no fumante é um quadro assim, pouca inflamação gengival. Pela ação da nicotina ou até o próprio calor do cigarro na boca, a gente tem uma alteração da vascularização do tecido gengival nos fumantes em geral. Então, essa falta de vascularização superficial do tecido gengival leva, às vezes, a adiar o diagnóstico da doença. Então, o que a gente recomenda é que, normalmente, parem de fumar, né? Porque o fumo, ele não gera essas doenças, ele não é causador desses problemas e dessas doenças. Ele é um dificultador do processo de cicatrização em caso de tratamento, em caso de reabilitação, no caso de perder os dentes, para reabilitar esses dentes e colocar um implante, fazer enxertos. Esse foi mais um tema da Uniodonto Piracicaba. Se você gostou, deixe seus comentários, curta nas redes sociais e nos acompanhe.